Primeira colocada! E aí, galera? Nem tô acreditando que chegou esse momento, mas tô aqui para fazer um Race Report como campeã olímpica amador feminino do Sesc Triathlon Caiobá 2025. A prova do Sesc, ela é a prova mais tradicional do Brasil, ela já está na 36ª, essa daqui foi a 36ª edição, essa prova acontece uma vez por ano, e além de ser a mais tradicional, com certeza é a maior ou uma das maiores provas do Brasil, e isso por muitos motivos. Primeiro que a estrutura da prova em si é algo surreal. Eu sempre falo que todo mundo tem que fazer essa prova um dia para entender a estrutura dessa prova, desde a parte de entrega de kit, a estrutura da prova com chuveiros, a hora que você sai da água tem um chuveiro para você tirar um pouco do sal do corpo para ir para a transição, a área de transição extremamente organizada, o percurso muito sinalizado, tem muito staff ajudando a prova toda. E o mais incrível assim dessa prova é a torcida, né? Nessa prova teve mais de 1.500 atletas na modalidade olímpica e também no sprint, então muita gente vai assistir essa prova e a torcida é algo surreal, assim, todo mundo torcendo por você, mesmo sem te conhecer, te incentivando, é algo que realmente faz muita diferença na hora da prova. E outro ponto também é que a prova do Sesc, ela tem a categoria Elite, e eles fazem uma premiação muito alta em dinheiro, né, pagamento, para os primeiros colocados da Elite, então isso acaba chamando muito nome de atletas muito fortes assim do nosso esporte brasileiro. Mas vamos lá, vou falar um pouquinho para vocês em detalhes de como foi essa prova, das 3 modalidades, algumas curiosidades também dos bastidores e pré-prova, porque eu ainda tô sem acreditar que eu fui a campeã geral dessa prova e assim, foi completamente inesperado. Bom, eu e o João, a gente tá em ciclo de Ironman, nós encaixamos essa prova como um treino, né? Uma transição um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais forte no meio de um ciclo de Ironman. Então nós não tivemos um polimento, nós não tivemos descanso nem nada para essa prova, né? Nós tivemos o nosso volume, intensidade normal durante a semana. No sábado anterior da prova, nós fizemos 92 km de bike, são 3 horas mais ou menos de pedal, foi um pedal leve, mas não deixa de ser um pedal longo, né? E o intuito desse pedal foi realmente para que a gente fizesse a prova um pouquinho mais cansado, para ter para sentir como que o nosso corpo iria responder a isso, porque no Ironman são aí mais de 10 horas de prova e a gente vai estar cansado em alguns momentos, então o intuito foi realmente esse. E conseguiu, né? Porque a gente tava um pouquinho cansado no dia da prova, mas conseguimos performar muito bem. Bom, então agora o que eu falo? E algumas curiosidades da prova do Sesc. Primeiro, essa prova não é permitido você fazer com bicicleta TT, somente speed. Eles seguem muito o regulamento das Olimpíadas, então só pode bicicleta speed, não pode capacete aero. Tem várias informações bem importantes assim no regulamento que precisa ser lido antes, né, de você fazer a inscrição e também antes de fazer a prova. Então eu tô acostumada um pouquinho mais a andar com a bicicleta TT, fazer prova com a TT, né, ainda mais agora no ciclo do Ironman, porque é a bicicleta que eu vou fazer a prova, então eu tô priorizando a fazer os treinos longos com a bicicleta TT. Então a dinâmica da prova em si também é um pouquinho diferente e é liberado o vácuo na bike. Então isso acaba deixando também o ciclismo um pouquinho mais rápido. A prova, ela tem 2 modalidades, que é a modalidade sprint, que é a distância 750 metros de natação, 20 km de bike e 5 km de corrida, e você pode fazer tanto com bicicleta speed ou na modalidade de mountain bike. E tem a distância olímpica, que são 1.500 metros de natação, 40 km de bike e 10 km de corrida. E a distância olímpica, ela por si só já é desafiadora, mas no Sesc a prova larga às 9 da manhã na distância olímpica. O sprint larga às 7, começa a largar mais 7, 7h15, tem várias baterias,
Mas o olímpico, ele larga às 9, então o calor judia muito nessa prova, porque ali em Caiobá, a orla, principalmente na corrida, é o ponto mais desafiador, assim, da prova, na minha opinião. Na orla de Caiobá, que é onde acontece a prova, não tem sombra. Então você fica com sol a prova inteira. E assim, no início do dia tava um dia um pouquinho mais fechado, aí na bike tava abrindo um sol, um pouco nublado, e na corrida sempre faz um sol que, meu Deus do céu, é terrível, assim, judia bastante. Mas vamos lá, eu vou falar um pouquinho de cada modalidade, como eu me senti em cada uma e também dos meus resultados. A natação, ela acontece na Praia Mansa de Caiobá. Por mais que o nome seja Praia Mansa, você olhando de fora, ela realmente é uma praia muito tranquila, não tem quase nada de onda. Para entrar ela é bem tranquila e com criança. Mas quando você começa a nadar, ela sempre tem uma correnteza, assim, sabe, contra. E a prova do SESC, eles fazem a natação, é um triângulo e é sempre no sentido horário. E no sentido horário, pega a correnteza contra. Então, essa era a minha maior preocupação, porque a natação, para mim, é a modalidade que eu tenho um pouco mais de dificuldade e eu sabia que ia ser desafiador, né? E também são 2 voltas de 750, né? Então, você faz uma volta, sai da água, contorna uma boia, você tem que correr na areia mesmo e depois você vai para a segunda volta. Então, o que eu tava pensando antes no início da prova? Falei, bom, eu preciso sair bem da água, não sair lá atrás, porque daí eu consigo pegar um pelote legal na bike para eu conseguir vácuo e revezando com as meninas, porque se você sai para fazer o pedal sozinho, você acaba também forçando um pouco mais, né? Como o vácuo é liberado, tem que aproveitar isso, né? Porque você acaba economizando muita energia andando no vácuo na bicicleta. Então, na natação, eu falei, bom, vou tentar pegar uma esteira, se eu não conseguir, vou fazer minha prova, mas focar para eu não sair tão lá atrás. Quando eu saí, eu comecei a fazer a minha prova, eu tentei pegar uma esteira, não consegui e fui seguindo. Aí quando eu olhei pra frente, só tinha uma mulher na minha frente. Eu falei, meu Deus do céu, tô muito bem, mas vamos lá. E eu comecei a me sentir, eu tava assim, me sentindo muito bem no início da natação, sabe? Normalmente eu saio muito forte nas provas e fico com aquela sensação de estar meio afogada. E como ali a natação ela é contra a correnteza, você acaba fazendo um pouco mais de força. Mas eu tava realmente me sentindo muito bem, né? Também já tô treinando há mais tempo, a gente acaba pegando um pouco mais de experiência na natação e foquei nisso, falei, bom, vou manter isso daqui, tô bem, vou continuar. Então, eu fechei a primeira volta, depois passou mais uma menina, então eu fechei a primeira volta em terceiro e mantive isso até o final. Eu nadei sozinha, não peguei nenhuma esteira e eu me senti muito bem na água, assim, sabe? Foi a primeira vez de todas essas provas que eu já fiz em várias distâncias que eu saí com esse sentimento de, meu Deus, tô muito bem, assim, sabe? De sair bem na água. A natação no meu relógio deu 1.600 metros mais ou menos e eu fiz em 30 minutos e uns 30 segundos. Isso deu 1,54 de ritmo, que pra mim é muito bom, porque há 2 anos atrás, quando eu fiz o SESC, eu nadei em 45 minutos, gente. Sim, então assim, baixei 15 minutos da minha natação da última vez que eu fiz essa prova. Então pra mim, assim, foi muito bom. E apesar de não ter sido o melhor tempo, né? A minha sensação realmente tava, quando eu saí da água, tava muito boa. E eu saí da água em terceiro. Então foi a terceira melhor natação amador olímpico feminino. E aí saí da natação, fui pra transição, deixei minha touca cair no meio do percurso. Ali eu não sei certinho quanto dá, mas eu acredito que deve dar uns 500 metros mais ou menos do mar até a área de transição. Fui correndo até lá, cheguei no meu cavalete e ali eu comecei a me atrapalhar. Não sei o que tá acontecendo, eu tô meio atrapalhada com as transições, é algo que eu preciso treinar um pouquinho melhor. Cheguei lá, eu falei, tá, o que eu faço agora? Tipo, parecia que eu tava na minha primeira prova de triatlo. Aí tirei a roupa de borracha, porque a gente precisa tirar a roupa de borracha e deixar tudo dentro de uma caixinha, né? Que na área de transição nós deixamos tudo que nós vamos usar na prova toda. Então tirei a roupa de borracha, logo depois já coloquei capacete, óculos, sapatilha e os géis de carboidrato que eu ia usar, eu já tinha deixado no macaquinho desde o início da prova. E na minha caramanhola, para o ciclismo, eu levei 80 gramas de maltodextrina,
e coloquei uma cápsula de sal. Eu queria testar realmente fazer o pedal todo só com carboidrato em pó, porque eu tenho um pouco de dificuldade de consumir somente carboidrato. Eu gosto de consumir, de comer alguma coisa na bike, assim, sabe? Então eu fui fazer esse teste e deu certo. Então, na verdade, quando eu tava saindo pedalar, eu tomei um gel, né? Antes da largada da natação, eu comi uma bananinha, tomei uma cápsula de sal. E depois, no ciclismo, nos 40 quilômetros, eu só tomei a maltodextrina, deu mais ou menos 80 gramas com cápsula de sal, e eu me senti muito bem. Então, quando eu tava saindo pro pedal, eu encontrei uma menina que me passou na transição, que ela chegou em quarto, fez a transição mais rápido do que eu. E aí eu falei pra ela, Liana, só tem eu e você aqui nessa... E aí eu falei, Liana, só tem eu e você aqui no ciclismo, vamos revezar. A gente pedala muito parecido, então nós fizemos o pedal juntas, e a gente foi revezando a cada 3 minutos mais ou menos, uma puxava, deu super certo, a gente manteve um ritmo muito bom. E foi bem legal assim revezar com ela, porque quando você consegue revezar, quando o vácuo é liberado, você economiza bastante força no pedal, porque você fica atrás da roda, né? E você economiza pelo menos uns 30% assim da tua força se você estivesse pedalando sozinho, assim. Então, você sente muita diferença quando você tá atrás da roda e quando você tá puxando o pelote. Então, nós fizemos a primeira volta só eu e ela, e aí quando nós chegamos para fazer a segunda volta, nós encontramos a primeira e a segunda colocada. A gente manteve ali com elas um tempo, mas meu ritmo italiano estava um pouquinho mais forte, então fui eu e ela revezando, as meninas foram atrás. E eu fechei o pedal, deu 34,8 de média, deu 1h11, assim, deu um pouquinho mais de 40 quilômetros, deu 41.200 mais ou menos. Então eu me senti muito bem na bike, eu tava um pouco apreensiva também de estar um pouco cansada, às vezes com a perna cansada do treino do sábado, mas eu me senti muito bem na bike, me senti muito bem também com a suplementação, isso foi bem legal, porque pra mim é muito difícil ficar só tomando carboidrato em pó, eu sempre gosto de consumir alguma coisa. E aí eu entreguei a bike em primeira, eu fiz inclusive a melhor bike no amador feminino olímpico, fiquei bem feliz com isso também. Aí entreguei a bike, fui pra transição, que é a T2 que nós falamos, que é a transição da bike pra corrida. Deixei a minha bike, coloquei ela no cavalete, tirei o capacete, fiquei com óculos porque eu ia usar ele na corrida. O gel que eu ia usar na corrida também já estava no macaquinho, isso desde o início. E aí peguei viseira, coloquei meu tênis e peguei o número de peito, que é obrigatório sempre você correr com o número de peito. E aí quando eu tava saindo, a Liana também logo chegou atrás de mim, que era a segunda colocada, e a gente saiu, ela saiu um pouquinho antes do que eu correr. E eu peguei ela na corrida logo no início, assim, acho que uns 200 metros mais ou menos, eu já consegui alcançar ela. E aí eu pensei, bom, agora a corrida é o meu ponto forte, né? Das 3 modalidades, a corrida é o que eu tenho mais facilidade, é o que eu tô realmente evoluindo muito nesses últimos anos. Eu acho que eu tô evoluindo, assim, nas 3 modalidades, mas a corrida, ela tá muito encaixada, eu tô muito, muito feliz com isso, assim, sabe? Então, eu tava pensando em fazer a corrida em um ritmo mais ou menos de uns 4:10, 4:15. Eu fechei 4:16 meu ritmo médio dos 10 quilômetros. Isso deu 42 minutos e 16, mais ou menos. Então, logo no início eu passei a Liana e aí eu fui mantendo esse ritmo um pouquinho mais forte no início para conseguir abrir dela. E aí eu fui abrindo, a primeira volta eu fiz ela mais forte, eu vou colocar aqui as parciais para vocês verem a diferença da primeira e da segunda volta. Deu bem certinho, nos 5 quilômetros pra frente o meu ritmo foi diminuindo um pouco mais. Mas eu pensei, bom, eu vou manter um ritmo mais forte nessa primeira volta para eu conseguir abrir uma distância maior da segunda colocada. E a corrida, ela foi a parte mais difícil da prova, mas ela também foi muito legal, porque eu tive uma moto me acompanhando a prova inteira de corrida ali, né? O percurso todo, que era Danilo o nome dele. Então, ele foi comigo o percurso todo, ele foi muito massa, ele ficava me atualizando se a segunda colocada estava perto ou não, ficava me apoiando também, sabe? Falando, vamos, falta pouco, só falta 1 quilômetro, falta 2 quilômetros, assim, muito, muito massa.
E aí eu fui então abrindo um pouco nessa primeira volta. Todos os pontos de hidratação eu pegava um copinho de água para tomar e outro para jogar no corpo, assim. Então, nesses dias de provas mais quentes, esse é o grande segredo para você não morrer de calor, sabe? Sempre ter um pouquinho de água para refrescar o corpo. E aí no quilômetro 3 eu tomei um gel e uma cápsula de sal. E quando eu tava indo pra fazer o retorno pra segunda volta, era um lugar que, assim, eu sonhava em chegar em todo momento, porque ali tava a concentração gigantesca de torcida. E, cara, a torcida do Sesc é algo fora do normal. Muita gente incentivando, gritando teu nome. Eles faziam, assim, nossa, eu juro, até me arrepio lembrar disso. Eles faziam, assim, um corredor e todo mundo batendo a mão, fazendo barulho, gritando. E tinha muita gente conhecida também. O legal dessa prova é que tem muitos amigos que fazem a prova e muita gente conhecida também na torcida, assim, sabe? Então é muito legal encontrar família e amigos. Meu irmão tava lá, o João tava fazendo a prova, meu marido, minha cunhada e minha sobrinha também estavam na torcida, então era muito legal escutar lá no fundo um Gabi, Dinda. Isso dava um ânimo muito, muito grande. E aí, quando eu abri pra segunda volta, começou a me bater um pouco de cansaço, sabe? O sol também já tava bem quente, isso já era mais ou menos umas 11 horas da manhã. Tava quase 30 graus, sem sombra nenhuma ali na orla, isso começa a pesar. Mas eu tava extremamente focada em vencer essa prova, assim, sabe? Então eu só pensava nisso, né? Uma coisa que me ajuda muito nas provas quando eu tô sofrendo é pensar em algum momento que eu já sofri mais do que aquele momento presente. Então, eu já fiz uma prova, por exemplo, o primeiro 73 que eu fiz, eu corri 21 quilômetros com cãibra. Então, assim, disparado foi o momento que eu mais sofri numa prova de corrida. Pensei nisso, pensei também na minha família que estava ali me assistindo e eu mentalizei demais aquele momento, sabe? De estar chegando, escutando meu irmão gritar pra mim, escutando o João, imaginando encontrar o João, a Alice e a Clara, que são, né, a minha cunhada e a minha sobrinha. Eu realmente sonhei muito com isso, mentalizei aquele momento e eu só ficava pensando nisso. Falei, cara, eu quero chegar para realizar esse sonho na minha vida, né? Então, teve um momento mais ou menos no quilômetro 7 que começou a me dar, quase me puxou uma cãibra, e eu pensei, meu Deus do céu, não pode me dar cãibra agora, falta muito pouco para terminar. Eu diminuí um pouquinho o ritmo, aí peguei água, joguei água no meu corpo, e aí no outro ponto de hidratação, mais ou menos no quilômetro 8, eu acho, eu tomei mais um gel, daí deu um up bem legal. E assim, faltavam 2 quilômetros só, que é uma retona infinita. Eu olhava para aquilo lá e pensava, cara, a galera já tá lá me esperando. Meu irmão tá lá, o João já deve ter terminado a prova, a Alice, a Clara, tá todo mundo lá. Vamos, que você vai conseguir e você vai ganhar essa prova. Então, eu pensava só nisso, assim, sabe? Eu vou ganhar essa prova, eu sei que eu consigo, eu tenho capacidade para isso. E aí, meu ritmo começou a melhorar de novo. Eu comecei a abstrair da dor e, né, do sofrimento ali, focando naquele sentimento que eu ia ter quando eu cruzasse a linha de chegada. E aí, quando eu comecei a chegar, assim, onde tava a torcida, aquela moto me acompanhando, buzinando, todo mundo gritando meu nome, muitos amigos ali torcendo, eu só escutei o meu irmão, cara, no fundo, gritando muito, alucinado. Nossa, foi algo, meu, fora de série, assim, foi... Acho que até hoje a prova mais especial que eu fiz. Ser campeã de uma prova tão importante é um momento único, porque eu posso às vezes lá na frente fazer essa prova de novo e ser campeã de novo, mas essa foi a primeira vez, né? Então tem esse sentimento. E eu tô muito, muito realizada, porque eu consegui performar no meio de um ciclo de um Ironman, né? Não foi fácil, não foi mil maravilhas. Eu acho que a corrida realmente, por ser o meu ponto mais forte, acabou pegando um pouquinho, principalmente pelo calor. E, enfim, eu tô muito, muito feliz com essa prova. Ontem eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram sobre a prova e vou trazer aqui algumas para vocês, para conversar sobre esses pontos principais. O que você achou da distância olímpica?
É uma distância desafiadora, assim, né? Porque é uma prova rápida, então você tem que fazer força. Eu gosto de distâncias longas, assim, sabe? Mas eu acho que o olímpico você consegue fazer uma força, mas ainda não, sei lá, dar o teu máximo, como é, por exemplo, um sprint. O sprint você faz força do início ao fim, é afogado o tempo inteiro. No olímpico você consegue dosar um pouquinho isso, mas eu ainda prefiro distâncias mais longas do que o olímpico, um 70.3, e agora eu tô amando o ciclo do full. Tô um pouco assustada com isso. Vamos ver como vai agora esses últimos 2 meses, que é o maior volume, mas eu tô curtindo muito. Eu gosto muito de treinos longos. Ponto auge e pior ponto da prova? Cara, o ponto auge foi a minha natação. Eu juro por Deus que é a primeira vez que eu realmente saí da água com um sentimento tão bom com a minha natação, de ter sentido que eu nadei muito bem, que eu não forcei mais do que deveria. Eu fiz a prova, a natação, sem pegar esteira, então foi a minha prova mesmo, né? Eu fiquei extremamente feliz com isso. Então acho que o ponto auge dessa prova foi eu ter sentido realmente que a natação minha foi muito boa. Pior ponto, a segunda volta da corrida foi bem tenebrosa. Pelo calor, por ter começado a me ameaçar uma cãibra, e daí tu já fica ali, meu Deus, tá acabando, faltam só 2 quilômetros, mas são aqueles 2 últimos quilômetros eternos ali, sabe? E na orla de Caiobá, meu Deus, você olha aquele prédio que você sabe onde que é, que termina ali a prova, tipo, não chega nunca, assim. E aí também aquele calor tava me matando, então o pior ponto pra mim foi a segunda volta da corrida. Como foi a suplementação intra? Tá, bom, antes da natação, já comentei um pouquinho, mas vamos lá. Antes da natação eu comi uma bananinha e uma cápsula de sal. Aí quando eu saí da água, antes de começar, na verdade quando eu comecei o ciclismo, eu tomei um gel com cafeína. E para o ciclismo eu levei uma garrafinha com 80 gramas de maltodextrina e coloquei uma cápsula de sal dentro também dessa caramanhola. E aí o percurso todo da bike eu fiz só com o carboidrato em pó dessa caramanhola com a cápsula de sal. Aí quando... foi isso, daí no ciclismo foi isso. E aí quando eu saí para correr, no primeiro ponto de hidratação eu tomei uma cápsula de sal. E aí no próximo ponto, que eu não lembro mais ou menos, eu acho que era o quilômetro 3, assim, eu tomei um gel manipulado, que era, gigante aquele gel, assim, enorme. Aí tomei um gel manipulado e depois no quilômetro 8 eu tomei mais um gel. Então foi uma bananinha e cápsula de sal, um gel na saída do ciclismo, 80 gramas de carboidrato em pó na caramanhola no ciclismo, depois 2 géis na corrida. Para finalizar, como você faz a recuperação após uma prova dessa? Bom, recuperação. Primeiro, hidratar bastante, tomar água, algum isotônico. A alimentação também é bem importante. Muitas vezes a gente termina essas provas sem muita fome, porque faz bastante esforço. É normal o corpo não ter fome, assim, mas eu fui forçando comer algumas coisas, porque é bem importante isso para recuperação muscular. Comer carboidrato e proteína também. Então, hidratação, alimentação. Eu gosto muito de usar meia de compressão para recuperação muscular. Fiz massagem com loção para pernas cansadas da Safe. Rolinho de liberação miofascial e aquelas pistolas de massagem, que eu uso isso praticamente todos os dias. Então, essa foi a recuperação. É o que eu faço normalmente também nos treinos. Porque a prova foi no domingo, e aí essa semana já tá tudo normal. Hoje a gente teve um treino, inclusive, bem puxado de corrida. E vida que segue. Bora lá. Agora bora focar no restante dos treinos no ciclo do Iron. E mês que vem tem prova novamente.